Seja muito bem-vindo no meu canal. Eu tô aqui com o professor Luiz Pupim. Ele é professor da VLSM, tá? E a gente vai conversar aqui agora. Ele é um especialista em equipamentos da Huawei e faz um excelente treinamento em Huawei. Porém, ele preparou pra gente aqui uma apresentação sobre a comparação de diversos equipamentos que você que é dono de provedor pode usar, tá? E ele vai agora conversar com a gente e mostrar um pouco dos slides que ele fez sobre os diversos equipamentos. Fala aí, Luiz, como é que é esse comparativo que você fez? Então, eu fiz um comparativo das principais linhas indicadas pelos fabricantes, tanto Juniper, Cisco, a Huawei e a MikroTik, tanto para borda quanto para rede MPLS, para núcleo de MPLS. E a gente escuta muito falar que mas o Cisco e o Juniper são muito superiores à Huawei, são diferenciados, e quando você faz o comparativo dos equipamentos que a Cisco e a Juniper indicam com os switches da Huawei, realmente tem grande diferença. Vamos fazer um adendo aí, vamos lá. Então o provedor tem um equipamento na borda. Sim. E um equipamento na rede metropolitana dele, né? Isso. Ele tem um equipamento da borda, que é onde ele recebe o link das operadoras, e ele vai levando na fibra e tem vários POPs espalhados. E esses equipamentos da rede metropolitana, muitas pessoas chamam de backhaul, não é isso? Aí eu faço uma pergunta para você. Esses fabricantes que você citou, Cisco, Juniper e Huawei, são os fabricantes mais famosos? Tem outros fabricantes? São os fabricantes mais utilizados. Tem outros fabricantes. Você tem Datacom, você tem Extreme, MikroTik. Datacom, Extreme. Você tem diversos fabricantes que fazem. Tem algum outro que não está aqui nessa lista? Cisco, Huawei, Juniper, MikroTik, Datacom. Extreme, você tem Brocade, você tem diversos. Mas Brocade tem equipamento de telecom? Também tem equipamentos de telecom, e agora grande parte da linha Brocade de telecom foi comprada pela Extreme também. A Extreme assumiu grande parte da linha de equipamentos. Então não tem Brocade, é tudo Extreme. Ainda está com marca Brocade, a Extreme está fazendo a integração. São tão poucos fabricantes assim? São poucos fabricantes que têm capacidade para fazer esse tipo de funcionalidade. Eu te pergunto uma coisa, e aquela tendência do tal do SDN, que eles estão querendo meio que desenvolver uma linguagem comum, que os routers vai virar, como é que é, um produto que você compra e bota o software que você quer? Sim, a inteligência vai toda para o software, não vai depender mais do hardware. Você acha que, digamos assim, essa moda vai pegar? Sim, já está pegando para algumas funcionalidades, mas como toda nova tecnologia, o SDN está sendo discutido e está entrando aos poucos na realidade das empresas. Mas hoje, na prática, o provedor, a empresa que comprar o seu equipamento, ele tem que aprender a mexer, manusear naquele fabricante. Ainda assim. Ainda não existe aquele software comum que vai, digamos assim... Até existe, mas não viável ainda para provedores de médio e pequeno porte. Ainda não que seja acessível. Não acessível ainda. Mas você acha isso um caminho interessante? É um caminho interessante, que você não depende mais da lata, né, como a gente fala. Você não depende mais do fabricante do hardware. Você vai ter um software que vai entender como fazer, vai automatizar, vai conseguir criar várias funções automatizadas, tirando também muita carga da sua equipe. Né? Você sabe que eu fui num evento, aliás, foi até um evento de gestores promovido pela Solintel, e tinha um cara lá, uma empresa, vendendo um switch Dell boladão com várias portas de 10 GB. E aí ele falou, não, mas eu falei, você representa a Dell? Vende switch da Dell? Ele, não, a gente não representa a Dell, a gente representa o software SDN que roda no switch da Dell. Então você vê, a Dell é uma das que tem meio que essa iniciativa. Sim, a Cisco tem, a Juniper tem, a própria Huawei tem, todos os fabricantes já estão com iniciativas em SDN. Grande parte das iniciativas de SDN ainda estão muito focadas em data center, e algumas estão começando a seguir para as redes metropolitanas. Mas grande parte das redes SDN... Não tem ainda iniciativas de softwares de SDN para a linha telecom. Já tem algumas sim, mas já está muito mais avançado para a linha data center do que na linha de telecom. Tá. Então, me mostra aí, vamos mostrar ali no slide, como é que é esses equipamentos que você citou. Isso aqui são os equipamentos da Juniper? Esses são os equipamentos da Juniper. Os ACX na linha de cima são os equipamentos que a Juniper recomenda para redes MPLS. Tá? Peraí,
O provedor confunde esse negócio. O cara tem uma borda aqui, aí o cara tem uma rede metropolitana aqui. Esse equipamento aqui é para essa rede metropolitana ou para borda? É para rede metropolitana. Ele não é para botar nos POPs. Para botar nos POPs, para fechar os MPLS. Treco caro pra caramba desse para botar na rede metropolitana? A rede metropolitana também é muito importante para a sua rede. É ela que vai transportar o seu cliente de acesso até a sua borda. Por que no meio do caminho ele tem que ter MPLS? Para que ele proteja o núcleo do provedor dele dos problemas que podem ser injetados pelos clientes. Você tem várias coisas que o MPLS pode trazer. Uma delas é a segurança para a sua rede. Outras são os serviços que você pode vender em cima de uma rede MPLS, que são as famosas L2 VPN e L3 VPN. Você consegue, de forma muito mais fácil, implementar serviços em cima do teu backbone. Então vamos lá, você está me dizendo que é importante para o provedor comprar um roteador, um switch com características router que suporte o MPLS. Nem todos suportam? Nem todos os switches suportam, nem todos os roteadores suportam. Se hoje o provedor já tem, a gente até fala que se o provedor tem mais de 3 POPs, ele já começa a conseguir utilizar grande parte das funcionalidades que o MPLS vai trazer, das facilidades do MPLS. Então, eu tenho, por exemplo, 33 POPs. E ainda trabalha em rede L2. Eu faço um L2 total com os routers embaixo. Então, e esse L2 você tem alguns problemas que poderiam ser solucionados por uma rede MPLS. Você já está num tamanho que talvez uma rede MPLS já seja interessante para você. Pra gente ainda, ficou caro trocar todos os L2 por suítes L3 suportando a MPLS. Sim, mas você pode começar pelo núcleo, começa com 3, 4 e você vai aumentando esse núcleo até chegar mais perto do seu assinante. Escalável o investimento. Sim, é super escalável. Você pode começar aos pouquinhos e crescendo esse núcleo MPLS. Tá, e essa linha daqui de baixo é o quê? BGP para fazer São os roteadores que a Juniper indica, os menores roteadores que a Juniper indica para fazer uma borda BGP. Mas é que tá. Esse MX204 e MX150 são lançamentos um pouco mais recentes. Esse aqui. O 150. Esse suporta 400 ou tá errado? São 400 GB, chega a 800 agregados. São 4 portas de 100 GB que ele suporta em um U de tamanho. Caraca, mano, peraí, não tô entendendo o negócio. 400 GB ele suporta? Ele suporta até 400 GB. Nesse trequinho pequenininho? Nesse trequinho aí. Esse é o grande lançamento da Juniper aí do ano de 2017. O que é essas portinhas aqui, com esses negocinhos? Isso é pra botar um GSM aqui? Não, são... Não dá pra ver direito na imagem essas portinhas aí. Tá mais pra parafuso do que porta, mas aí eles teriam que ampliar a imagem. Esse hardware eu não conheço a fundo pra te dizer o que seria isso aí. Tá, e hoje o mais vendido da Juniper é esse cara aqui que eu vejo. Continua o MX80 e MX104, tá? Para borda BGP, eles têm os problemas que o pessoal já conhece dessa linha. Ele vem completo ou tem que ter licença disso? Ele tem o MX, você pode comprar com licença de upgrade de velocidade, você compra o MX5 e vai aumentando até o MX80. Tá. E ele tem MX5, então o Juniper você compra com o MX5, aí vai para 10, 40 ou 80. Ou compra direto 80 já com a licença full, né? 5 de quê? 5 GB? São 10 GB. Ah, tá, 10 GB. Isso. Entendi. Tá. Então é uma caixa cara, né? Sim. E ele tem aí os problemas que o mercado já está acostumado. Quais são alguns problemas de lentidão na hora de convergência de rotas, algumas coisas que o pessoal tem reclamado deles. Até por isso que a Juniper investiu no lançamento de caixas melhores. Tá. Tem uns defeitinhos, né? Sim, mas são roteadores que vendem muito para provedor e tem muito provedor utilizando esses roteadores e felizes com eles. Assim, a gente saberia chutar o preço dele? Mais ou menos? Não. O preço depende muito de onde o cliente vai comprar, com quem. Se comprou lá fora, importou, né? A gente não gosta muito de falar preço porque, mas eu compro mais barato. Não tenho nada com a Juniper, tu também não, Bateu quantos minutos no vídeo aí? 11 minutos. Tá bom, vamos pro próximo slide. A linha da Cisco. Isso aqui é a linha Cisco, né? Isso. Esse cara aqui é tudo para borda? Então, os ASR9000 para borda, eles também fazem MPLS, mas para provedores eles são mais indicados para borda, eles são grandes demais para o MPLS. Mas o cara vai comprar um roteador desse tamanho, isso é um monstro, isso é Sim, mas se você precisa...
Se você precisa de grande quantidade de banda, você vai precisar de um equipamento maior. O provedor pequeno realmente não precisa de um equipamento grande como esse, você vai comprar o equipamento menor da linha deles. Eles têm equipamentos menores e tem essas opções aí que vão até um rack inteiro. Caramba. Mas é claro que o provedor não vai comprar um ASR 9922 desse aí. Então a linha ASR 9000 é indicada para borda BGP, do caso dos provedores. Borda BGP. E Cisco é a marca mais famosa, mais difundida, que todo mundo conhece, que criou o MPLS, sugeriu lá os primeiros drafts de MPLS e continua sendo referência aí no mercado. E esses caras de baixa para quê? E os ASR 900, que são os que a Cisco indica para criar o MPLS do provedor. Esse é para botar na rede metropolitana? Eles são os roteadores. Mas ainda assim, esse cara aqui é muito grande, hein? Sim. Ah, também é 128 GB, né? Isso. O cara que tiver um pop, né? Que ele é passa 128 GB, não é um pop qualquer. Mais parrudo do que o menorzinho. É claro que o tamanho dele é porque ele precisa de mais placas. É o espaço para encaixar placa nele. Tá, é um chassizão. É um chassi e você vai espetando os tipos de placas que você quer. Entendi. Dá pra ver bem aí no vídeo? Tá bom, vamos pro próximo. E a Huawei... O nosso famoso Huawei, né? Sim. Tá. A Huawei indica os switches para a rede MPLS, tá? Que são os famosos 6720 com portas de 10 e 40 GB e 5720. Aqui é para botar no BGP. Aí para o provedor é indicado para o BGP e os switches para o MPLS. Tá? Tem provedor usando 6720 para fechar CDN, por exemplo. Esse cara aqui vai 320 GB? Sim, são 320 GB agregados, 160 up e 160 down. É claro, ele na configuração básica, ele só tem 4 portas de 10 GB e 40 de 1. Ele só suportaria 80. Os 4 portas de 10 GB tá onde? Essas quatro primeiras portas aqui de 10 GB e as outras 40 de 1. E ele tem 2 slots de expansão que ele entra mais 80. Não, são as 4 primeiras aqui. Entendeu? E ele tem esses outros 2 slots de expansão, que por esses slots você encaixa umas 2 placas com 4 de 10 GB cada um. Pode comprar o slot de 40 ali e colocar, né? Ou uma porta de 40 em cada placa. O de baixo é a mesma coisa? É o mesmo S2, só que ele tem mais capacidade, mais espaço de slot de expansão. Ele vem com 4 slots de expansão, não só 2 como o de cima. E ele, enquanto o de cima suporta 2 milhões de rotas na tabela, na RIB, o S4 suporta 25 milhões de rotas. Então, o provedor que... 2 milhões de rota aqui? Isso, e 25 milhões aí embaixo. Então, o provedor que precisa de mais do que 3 full route... A tabela de roteamento global está com 650 mil. 650 mil rotas. Se ele tem 3 operadoras, ele chegou no limite do S2. Se ele quer mais do que 3 operadoras, o S4 seria indicado, ou 2 S2. Quando um provedor tem 2, 3 operadoras, ele recebe full routing de todas? Sim, para ele poder escolher. Para ele poder escolher por onde sair. Agora, por isso que tem que ter uma caixa muito grande. Eu só acho o seguinte, que quem tem 1 não tem nenhum e quem tem 2 poderia ter 3. Tá. Se o cara já tem 3 operadoras, no lugar de comprar uma caixa parruda para chegar às 3 nessa caixa, compra 2 caixas menores e chega dividido. Entendi. Se ele um dia tiver um problema sério... E faz um IBGP entre ambas. Faz um IBGP entre elas. Tá você bom. Consegue ter redundância aí. Eu não vejo hoje a necessidade de um provedor pequeno e médio com uma caixa muito maior. Né? Eu prefiro que use caixas menores e dividido. Tá, e aqui são os switches da rede metropolitana. Isso, os switches que vão fazer MPLS. Essa portinha o quê? 40? São 2 portas de 40. E ele aceita mais 4 traseiras. Ele vai até 6 portas de 40. 6 portas de 40 GB. Esse cara aqui... Esse tem opções de 24 portas de UTP, 48 UTP. Nesse desenho aí são 24 UTP, 4 fibra 1 GB e 4 fibra 10 GB. 4 de 1 GB, 4 de 10 GB. Isso é um modelo bem versátil, né? Bem versátil. E tem a linha S5720, né? tem ele mais entra de 15 10 GB, sai 10 GB, atende com portas de 1 GB. Isso. Né? Elétrica, 4 portas óticas. E uma coisa que o pessoal escuta muito no mercado é falar assim, mas a Huawei é inferior demais ao Cisco, ao Juniper.
Porque todo mundo fala todo isso. mundo fala o Cisco é melhor. A gente não tem como comparar o que a Cisco e a Juniper indicam para a rede MPLS com o que a Huawei indica. Porque a Huawei tem a mentalidade de trazer o MPLS para os switches. Então ela tem uma maior densidade de portas para oferecer para o cliente. Então, peraí, você tocou num assunto muito importante. Então vamos lá. Todo mundo enfia na cabeça, Cisco é melhor. Aí o cara, não, mas eu tenho aqui um cara que é Huawei. Sim. Não é isso, é que a Cisco tem um conceito diferente da Huawei. A Cisco Huawei, só tem MPLS em roteadores. Ela só indica MPLS nos roteadores. E os roteadores dela é uma caixa com poucas portas. Com poucas portas, como é a característica do roteador. Se eu quiser comparar um ASR da Cisco para MPLS, eu tenho que comparar com o NE20. Que também faz, mas não foi feito para isso. Não, ele faz rede MPLS, ele também foi feito para isso. Só que não necessariamente o provedor precisa de um NE20 só para fazer isso. Poucas funcionalidades de MPLS que ele utiliza. Entendi. O provedor não precisa daquela gama de funcionalidades de MPLS que o roteador vai usar o MPLS aqui, mas ele não vai comprar um cara desse para botar no meio da rede. É um canhão para matar uma mosca. Ele vai usar um carinha desse. Com um carinha desse já é o suficiente para que um provedor precise de uma rede MPLS. Só se ele crescer demais que ele vai começar a sentir necessidade de funcionalidades que o ACX da Juniper, que o ASR da Cisco ou que o NE20 vai trazer para ele. Volta lá no Cisco. Sim. Tá. Então significa o seguinte, a Cisco não tem um suitão com MPLS incluso? Não, ela não indica um switch para fazer a funcionalidade de MPLS. Assim como, por exemplo, a Juniper, se você for na Juniper pedir um roteador de MPLS, ela vai te indicar o ACX. Mas o QFX também tem funcionalidade de MPLS. Só que ela não vai indicar para fazer a funcionalidade de MPLS. Esse cara aqui, tu vai botar no meio da rede, ele tem MPLS. Ele tem MPLS. Então você vê, Juniper vende uma caixa switch com características de router L3, inclui MPLS nela. Na verdade, o ACX não é um switch, ele é um router. Ele é um router. Como eu falei, a mentalidade de Cisco e Juniper diz que roteador faz roteamento, switch faz switch. Tá. Então ela não traz para o switch a funcionalidade de MPLS, ela mantém no roteador. Mantém no router. Já a Huawei seguiu já uma linha que a Extreme seguiu, que a Datacom seguiu, que é colocar o MPLS no switch. Também no switch. Trazer algumas funcionalidades, as principais funcionalidades do MPLS, ela traz para o switch. Então, para o provedor, que ele só precisa de algumas funcionalidades, o switch atende. Quando ele crescer ao ponto de essas funcionalidades não seriam bastante, ele vai precisar pensar em roteador. Na Huawei, ele vai pensar no NE20, se ele for para Cisco, os ASRs, e na Juniper ou o ACX ou o MX. Tá. Vai ter quantos minutos? 20 minutos. Vamos para o próximo. E o famoso MikroTik, que todo provedor cresceu. E que faz tudo em todas as caixas. Faz tudo em todas as caixas. E o grande benefício do MikroTik é o grande problema que ele tem. Faz BGP nesse carinha aqui também? Faz, só que se você conseguir fazer aí, você vai tirar leite de pedra, né? Entendi. Bom, lá na Vox a gente usa esse cara aqui, ó, 1016, 1036. 1036 na sua borda, então. Você botou aqui 11 GB. Isso aí é no mundo ideal. É uma referência. É uma referência. No mundo ideal, por exemplo, a 1072 diz que faz 42 GB. Se você colocar policy BGP, colocar um monte de coisa em cima dela, não vai aguentar. O maior que eu já vi funcionando foi com 35 GB. Eu desliguei uma 1072 com 35 GB e coloquei um NE20 no lugar. 35 GB. 35 GB passando e estava passando. Bem. Não estava mais tão bem, por isso que ele já pensou em fazer a substituição. E no Huawei ficou muito mais rápido? Ficou. Ele, desses 35 GB, no dia seguinte já tinha passado a 38. Então, entendi. A CCR já estava no limite dela. Fica diferente, né? Pessoal, ficou um vídeo longo, mas o assunto realmente é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.